fluminense, porque tá no Flamengo, tá começando uma nova história no futebol, mas foi perguntado e não se escondeu, respondeu na lata a história do Palmeiras e... só jogo no Brasil, só jogo no Palmeiras. O mundo girou e ele tá num gigante do futebol brasileiro. O time do Flamengo, ele tem muita qualidade, tem muita efetividade e o Tite deve estar realmente hoje quebrando a cabeça para decidir quem são os 11 melhores. Quem são os 11 melhores, isso... Em outro patamar. Outro patamar. Matias Vinha, novo jogador do Flamengo, usou a Palmeiras em sua apresentação oficial pelo Mengão. E Renata Fandi no seu show vão falar sobre isso e também vão comentar e elogiar muito o elenco do Flamengo após saberem a prévia da escalação do jogo de hoje do Mengão contra o Boa Vista. E se você não quiser perder esse jogo, terá transmissão ao vivo com imagem e, melhor ainda, de graça aqui no YouTube no canal Go Out. Mas se você quiser outra opção, a Band irá transmitir esse jogo tanto no seu canal aberto como no seu canal fechado no Band Esporte. Então se você quiser assistir esse jogo, essas serão as plataformas que irá passar esse jogo do Flamengo, beleza? Dica está dada, então se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também o seu comentário aqui abaixo. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bora! Ai, que coisa boa, terça-feira. O futebol tá movimentado também, não para, já tem apresentação de jogador novo no Corinthians, tem notícias do Palmeiras, vamos falar muito de Flamengo, que hoje joga contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. E Denilson Show já está aqui, preparadíssimo. Tava numa resenha com o pessoal aqui no estúdio, cedo, hein? Né? Eu tô mudado, hein? Você, retirado do carnaval, tranquilo, tô mudado, sereno, sossegado. Fico fofocando lá na maquiagem, lá o tempão. Que da hora, que vida. Essa vida tá Olha, legal. Olha, eu tô vendo você na maquiagem da Band, não vou falar nada. Eu só passo no corredor, gente, e vejo o que acontece. Bora, ela passa, bora, Dedê, bora. Ô, Dedê, o carnaval já foi, mas o Rio de Janeiro, a festa continua pro Campeonato Carioca, evento da Band. E hoje tem jogo ao vivo, tem Flamengo e tem Boa Vista. E adivinha, se tem evento, a gente vai pro Maracanã. Lá está o nosso Thiago Carvalho. Thiago, pra você, aquele bom dia, uma ótima terça-feira. E a nação rubro-negra naquela expectativa por goleada, excelente apresentação, pros reforços mostrarem a cara finalmente, não é mesmo? Exatamente. Muito bom dia, Renata, Denilson. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Já estamos no Maracanã, afinal, às 9h30 da noite tem Flamengo, recebe o Boa Vista. A partida é importante até porque o Flamengo pode garantir hoje a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, que dá uma tranquilidade aí, com 2 jogos ainda de antecedência para esse final da Taça Guanabara. E além disso, pode recuperar também a ponta da tabela, né? Na última rodada, o Flamengo assumiu a liderança, mas como o Fluminense já entrou em campo pela 9ª rodada, reassumiu essa ponta que hoje o Flamengo pode recuperar depois de jogar contra o Boa Vista. Agora, uma vitória do Flamengo classifica o Flamengo para a semifinal do Campeonato Carioca e, de quebra, classifica também o Fluminense. Lembrando que os dois se enfrentam aí no próximo final de semana no clássico aí no Fla-Flu, tão esperado pelos torcedores aqui do Rio de Janeiro. Agora, do outro lado, o Flamengo tem o Boa Vista hoje e o Boa Vista ainda tem o sonho de chegar nesse G4 do Campeonato Carioca. O Boa Vista tem 12 pontos, é o 7º colocado na tabela. Mais uma vitória hoje pode fazer com que o Boa Vista ultrapasse a Portuguesa e o Botafogo, levando o Boa Vista à 5ª posição e apenas um pontinho do Vasco, que é o último time entre os 4 primeiros colocados ali nessa tabela do Campeonato Carioca. Para hoje, o Flamengo tem alguns desfalques, principalmente no meio de campo. Gerson, Alan, Pulgar ainda vai ser reavaliado e o Tite está quebrando a cabeça para montar esse time do Flamengo logo mais às 9h30 aqui no Maracanã. Lembrando, é claro, a transmissão é na tela da Band, narração do Rob Porto, comentários do Bebeto e do Atirson. E a gente preparou uma matéria especial para falar todos os detalhes desse jogo, vocês acompanham agora. Há quase um mês no Flamengo, Vinha foi apresentado oficialmente como jogador rubro-negro nesta segunda-feira. Eu vim aqui para ganhar. Vim aqui para ganhar, gosto de ganhar, de competir. E nessa equipe não tinha como. Essa é a maior motivação. A motivação mais grande é isso aí. O lateral estava em processo de transição de uma lesão no joelho, sofrida em dezembro, quando ainda defendia o Sassuolo da Itália. Para contar com o jogador, o Flamengo desembolsou uma quantia de 42 milhões de reais,
junto a Roma, valores que ainda podem aumentar em caso de metas atingidas. Logo nas primeiras palavras, resposta ao ex-clube, Palmeiras. A quem Vinha disse que seria a única equipe a defender no Brasil. Não mudou nada. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já... Não muda nada. A pergunta que me fizeram quando fui embora já respondia sozinho. A pergunta que me fizeram foi essa e respondi o que queriam escutar. Não gosto de brigar com a imprensa. Sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos e foi isso que aconteceu. Fiz o melhor para mim, para minha família e estou feliz de estar aqui no Flamengo. Para mim e para minha família, estou contente de estar aqui no Flamengo. As próximas respostas ficam para dentro de campo. Logo mais, contra o Boa Vista, fechando a 9ª rodada do Campeonato Carioca, o uruguaio vai poder defender a camisa do clube pela primeira vez. Para essa partida, Tite coleciona desfalques. De contrato renovado até dezembro de 2028, Fabrício Bruno deve ser poupado. O meio de campo é o setor que mais preocupa. Com uma virose, Pulgar será reavaliado. Gerson se recupera de dores abdominais. Teve uma infecção constatada e, caso passe por cirurgia, pode perder as últimas rodadas do campeonato estadual. Alan está com dengue. E a boa notícia fica pelo retorno de De La Cruz. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira na dupla de zaga, com Ayrton Lucas fechando o setor defensivo. Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta fazem o meio de campo, com Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. O jogo de hoje pode definir a classificação do Flamengo para a semifinal do Campeonato Carioca. Com 18 pontos somados, o rubro-negro precisa apenas da vitória para garantir a vaga e voltar à liderança do campeonato. A bola rola às 9h30 da noite e você assiste a tudo ao vivo aqui na tela da Band. Do outro lado, o Boa Vista ainda sonha com o G4. Hoje na 7ª posição, com 12 pontos, a equipe de Saquarema vê em uma vitória a oportunidade de ultrapassar a Portuguesa e o Botafogo, ficando a 1 ponto da zona de classificação. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria do Flamengo segue sonhando com Léo Ortiz. O zagueiro do Bragantino é alvo do clube desde o início da janela de transferências e já se mostrou motivado a desembarcar no Rio de Janeiro. As partes negociam valores. O Flamengo oferece cerca de 6 milhões de reais pelo jogador e, apesar das conversas continuarem, Marcos Braz não vê argumentos para se animar. A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. Até lá, essa e outras novelas ainda devem render capítulos em vermelho e preto. Bom, eu realmente olho para essa escalação do Flamengo, para o banco de reservas, para as possibilidades. Tem o Léo Ortiz ainda, que a negociação nunca se encerra com o Bragantino. E fico impressionada, o poder de fogo do Flamengo, financeiro, de acertar os nomes que o Tite precisa, de hoje ter um elenco com 2 posições definidas, um titular e um reserva, e de muita qualidade. Mas ainda não vi um espetáculo neste ano do Flamengo. Não chegamos naquele ponto em que as goleadas são tão convincentes assim. O Tite está trabalhando, deve atingir essa maturidade da equipe, do coletivo, mas por enquanto a gente está só na expectativa. E o Vinha, também quero ver a estreia desse jogador. No Palmeiras foi muito bem, na Europa acabou circulando muito e deu essa declaração polêmica sobre o Palmeiras. Poderia não ter falado nada, né? Poderia ter evitado, né? Deixa pra lá. E aí ele fala também na apresentação dele. Primeiro que assim, como um jogador não tem nada o que falar, né? Ele passou pelo Palmeiras, assim, assumiu a responsabilidade de uma tal forma. O Palmeiras foi até inteligente e assertivo quando traz o Piquerez, que também hoje é a titular absoluto da posição. Ele vai ter uma briga boa, o Vinha, né? Porque o Ayrton Lucas tá jogando bem, por incrível que pareça. A gente falou aqui no comecinho da contratação dele, né? Que o Ayrton Lucas ia ter alguma dificuldade. Parece que ele tá mais motivado ainda, lutando pela posição. E hoje, honestamente, o Ayrton Lucas é o titular pelo desempenho dele. Mas ele olha pro lado, ele vê o Vinha, que se deixar jogar, ter sequência, de repente toma até a posição. E em relação à declaração,
Isso o cara vai naquela famosa, vou fazer uma média com o torcedor, né? Só jogo no Brasil, só jogo no Palmeiras. O mundo girou e ele tá num gigante do futebol brasileiro. Agora, para quem não acompanhou, olha só o que ele disse, porque tá no Flamengo, tá começando uma nova história no futebol, mas foi perguntado e não se escondeu, respondeu na lata a história do Palmeiras e o que ele falou lá no passado. Se liga. Você teve uma boa passagem aqui no Brasil, né? Que teve uma história importante no Palmeiras. Chegou até a dizer que se voltasse para o Brasil seria para jogar pelo Palmeiras. Eu queria saber o que te fez abrir o coração para escutar o Flamengo, se foi o Arrascaeta, se foi a diretoria. O que fez a sua cabeça mudar para vir aqui para o Flamengo? Eu acho que não mudou nada. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já respondia sozinha. E a resposta foi essa. A pergunta que me fizeram foi essa, eu respondi o que eles queriam escutar. Eu não gosto tampouco de brigar com a imprensa, sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos e foi isso que eu contestei. Eu fico tranquilo, que eu fiz o melhor para mim e para... Tá, e o que ele disse é o seguinte, quando ele saiu do Palmeiras, ele deixou aquela promessa de que não jogaria em outro clube do Brasil e que, se um dia tivesse que retornar, seria o Verdão. E agora ele disse que respondeu aquilo que pediram para ele responder. Então, fica essa deixa. Quis fazer a média, né, Luirão? Quis fazer a média. É óbvio que até serve de experiência para os jogadores, enfim, os que estão aí em atividade, principalmente os mais jovens, né? O futebol é muito dinâmico, a gente está mostrando já a prévia do time do Flamengo, o timaço do Flamengo, mas essa questão de, só vou jogar nesse time, não vou jogar naquele time mais, eu vou voltar para o Brasil para aquele tal. O mundo gira muito, o mundo da bola, ele gira muito. As oportunidades estão sempre aí surgindo e é mais um jogador, né? O Tite, por exemplo, tinha falado que não seria técnico depois que ele saiu da seleção do ano passado e na reta final ele assumiu o Flamengo. É muito dinâmico o futebol. A verdade é que muitas vezes na hora você tem um sentimento, mas depois você muda de ideia e aí tem que explicar, porque tá ali, tá gravado. Hoje qualquer coisa as pessoas vão lá e buscam a vida e enfim. E tem coisas que aconteceram no passado e que hoje no presente não tem mais significado. E as pessoas têm que aprender também que momentos são diferentes para cada um. Agora, o que não muda é a qualidade do Flamengo. Essa tá presente direto. Por exemplo, o Rossi, hoje titular absoluto, ganhou a posição do Matheus Cunha. O Varela também tá bem estabelecido ali na direita. O Davi Luiz e o Léo Pereira, a zaga... O Davi Luiz não é o titular, é o Fabrício Bruno, mas é um jogador que eu acho que o Tite também quer olhar, quer ver, testar mais, porque tem experiência importante. Você comentou sobre o Ayrton Lucas, que é um titular absoluto, principalmente depois que o Felipe Luiz se aposentou, não é? Mas agora tem a concorrência do Vinha. Que sombra. E que sombra, que concorrência. O Igor Jesus é um garoto, ainda foi muito elogiado pelo César Sampaio e pelo Tite. E ele está substituindo o Pulgar, que é titular hoje, incontestavelmente. E aí, Arrascaeta e De La Cruz, o Gerson está se recuperando aí de um problema até urinário, digamos assim, uma infecção urinária, não é? E o Luiz Araújo, junto com o Cebolinha e o Pedro, o trio de ataque. E lembrando que muita gente está pedindo. Bruno Henrique, Gabigol, fica toda hora ali como outra sombra. O time do Flamengo, ele tem muita qualidade, tem muita efetividade e o Tite deve estar realmente hoje quebrando a cabeça para decidir quem são os 11 melhores. Quem são os 11 melhores, isso... Em outro patamar. Outro patamar, isso aumenta essa competição interna, né, para a busca de uma titularidade dentro de um time tão qualificado quanto o Flamengo. Hoje a discussão do Flamengo é fazer um jogo vistoso, porque o equilíbrio, eu acho que o Tite conseguiu alcançar esse equilíbrio. Você viu que é um time que não toma gol, marca gols e não toma gols, então é um time muito mais equilibrado. E hoje as pessoas falam, poxa, a gente não viu ainda o Flamengo fazer um grande jogo, um jogo vistoso. Resultado muito positivo até esse momento, então acho que a busca do Tite, a princípio ele conquistou, que é esse equilíbrio dentro do elenco do Flamengo, dentro do time do Flamengo. Agora tem que tentar de alguma forma fazer o time jogar da forma que o torcedor flamenguista principalmente gosta. Bom, o Flamengo já começou o ano com tudo, o torcedor está acreditando, confiando demais nessa equipe, diferentemente do Corinthians, que passou pela turbulência, pelo caos, por derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, demissão... Então é isso, galera, vimos aí a Renata Fã no seu show falando sobre esse jogo de hoje.
Flamengo e Boa Vista. Se o Mengão vencer, vai reassumir a liderança do Campeonato Carioca. E essa repercussão aí do Matias Vinha e sua apresentação oficial pelo Mengão deu o que falar. Renata Fernandes no seu show comentou aí a fala do novo lateral do Mengão zoando o Palmeiras. E aí, o que é que você achou? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião e também sobre o que você espera do jogo de hoje. Tem novidade na escalação do Mengão, garoto aí. Igor Jesus terá sua segunda chance no time titular do Mengão e também tem a volta do Dela Cruz aí para o time titular. Tem um palpite para esse jogo? Meu palpite é 3-0 Mengão. Quero saber o seu palpite, deixa aqui abaixo nos comentários que eu estarei lendo todos os comentários. A sua opinião é muito importante aqui para o canal, então não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E se ainda não for inscrito e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreva-se aqui abaixo, é de graça. Tem um botãozinho aqui abaixo escrito inscreva-se, é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Mas então e aí, já deixou seu like, também se inscreveu aqui abaixo. Muito obrigado, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!